One Stop for Business, um conceito fundamental para a implementação de compras 4.0. Todas as operações de relacionamento e negociação com fornecedores numa única plataforma. Fala comprador, fala compradora, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa de podcast aqui do Café com Comprador. E hoje nós vamos falar sobre o mundo de gestão de terceiros. O que é gestão de terceiros? Qual que é a importância para a tua empresa, para o teu negócio? Quais os riscos, benefícios? Como é que implanta? Faz interno, contrata a consultoria e mais um monte de coisa legal aí para que você possa implementar aí na tua empresa e cuidar, né, dos seus fornecedores, dos seus terceiros, proteger teu negócio. Para isso, eu não podia ter uma dupla melhor na minha frente aqui. São os grandes protagonistas do Brasil. Na minha opinião, as empresas que estão protagonizando esse assunto. Eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui meu amigo Bruno, da Bernhoff, e meu amigo Rogério, da Atlas. Tudo bem, meus queridos? Opa, excelente. Sejam bem-vindos aqui. Obrigado, Douglas. Bom dia. Muito bom, muito Obrigado bom. pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês aqui para tornar esse episódio aqui rico em conteúdo para quem está nos assistindo ali. Senhores, começar do começo aqui. Vamos começar com o Bruno, depois com o Rogério. Eu sempre pergunto, né, e tem muita gente que ainda tem aquela dúvida. Gestão de fornecedores, gestão de terceiros está ligada ao que você está avaliando, é isso? Uma coisa você avalia empresa, outra coisa você avalia pessoas. Como é que é? Dá um overview para a gente, Bruno, nesse aspecto. Boa. Gente, prazer estar aqui com vocês. Gosto sempre de falar de gestão de terceiros, então sempre que me convido para esse assunto, eu estou envolvido porque eu acredito muito no impacto que tudo isso gera na sociedade e nas empresas. Falando dessa ideia, Douglas, eu acredito que não tem uma resposta exata, porque dependendo da empresa tem alguma diferença entre o que é gestão de terceiros até onde ela vai. Mas gestão de fornecedores eu vejo muito como focando de fato no CNPJ, na empresa, em riscos ali mais financeiros do fornecedor. E quando eu vou para a gestão de terceiros eu vejo mais o CPF, os riscos envolvidos na pessoa física que está ali prestando serviço na empresa contratante. Legal, muito bom. Rogério, indo nessa linha, que tipo de risco você acha que os terceiros, os principais riscos de terceiros, assim, são os mesmos de fornecedor ou tem diferença, assim, até para a galera entender o que é uma coisa e o que é outra? Não, bom dia primeiro, tá? É um prazer estar aqui do lado do Bruno, podendo conversar um pouquinho do mercado. Parabéns para o Café por ter juntado concorrentes numa iniciativa diferente de fazer a gente discutir uma visão de mercado, né, de terceiros, cada um com o seu chapéu, mas no todo de um segmento que a gente adora e vive no dia a dia. Quando a gente fala de gestão de fornecedores, como o Bruno bem colocou, a gente vai falar bastante da parte financeira. Então, normalmente as empresas vão olhar a saúde financeira daquele fornecedor, se aquele fornecedor está apto para fornecer para ela, se ele atinge as regras de compliance, de boa conduta, não está politicamente exposto. Então, a homologação vai ser o dia anterior, digamos assim, dessa gestão de fornecedores, vai entrar um pouquinho no dia anterior, né, dessa contratação. E a gestão de terceiros, ela entra no dia seguinte, né? Mas as duas, elas vão se complementando e vão se ajudando. Então, imagina que eu fiz uma homologação de fornecedor muito forte, onde eu entrei num viés financeiro, garanti que ele tem saúde financeira para me atender, que ele está em dia com CNDs e assim por diante. O dia seguinte da gestão de terceiros, ela traz uma proteção muito importante, porque além de você ter a particularidade que o Bruno bem colocou do CPF, você tem o próprio CNPJ ainda, porque ele vai ter o pagamento de FGTS, o pagamento de INSS, que a CND às vezes tem um intervalo de 3 meses, de 6 meses até ela positivar. E às vezes esse tempo é o suficiente num setor que tem muita quebra de empresa, tem muito risco envolvido, é o suficiente esse período de 3 a 6 meses até aparecer a CND positivada, você ter problema com o fornecedor, e a gestão de terceiros está olhando isso no dia a dia e já vai pegando esses gatilhos. E adicional a isso, a gente vive num país que tem um grau de informalidade muito grande, e é muito importante você garantir que, principalmente a parte de saúde e segurança do trabalho, ela também está adequada, né? Então, você está garantindo que aquelas pessoas que estão prestando serviço para sua empresa, elas estão treinadas, elas estão preparadas para poder executar aquilo e estão registradas adequadamente, caso amanhã venha ter algum problema, um acidente que ninguém quer que ocorra, mas que pelo menos as empresas possam ter a segurança de que o acidente que acabou sendo uma fatalidade aconteceu, foi fatalidade. A pessoa estava preparada, estava treinada, estava pronta para aquele trabalho, mas infelizmente acabou acontecendo um problema, né? E a gestão de terceiros acaba ajudando muito para que isso... Extremamente importante esse viés.
Pode falar, Bruno. Eu concordo com o Rogério, e um ponto que eu acho legal é que a parte de gestão de terceiros, ela tem um resultado mais de curto prazo, ela liga o alerta de curto prazo. A parte da homologação, como o Rogério trouxe, ela é importante ali na entrada e depois mais no médio e longo prazo, que se você for verificar, você vai encontrar algum risco do fornecedor. Mas a parte da gestão de terceiros é mais imediato. O fornecedor começou a atrasar, parcelar INSS, atrasar pagamento, não pagar salário. Sobe o alerta. Isso já dá um toque direto. Não preciso esperar um balanço para saber que aquele fornecedor teve uma dificuldade financeira. Então a gente consegue ter resultados mais rápidos aí. Legal. Quando a gente olha o avanço disso, né? Vamos dizer assim, voltando um pouquinho na história do nosso país, que é tão complexo para esse tipo de gestão. Você percebe muita mudança de 10 anos para trás para hoje, no sentido de olhar terceiros, assim? Quais são elas principais? Eu percebo. Eu entrei nesse mundo de GRT como estagiário, né, há 15 anos atrás, e lá atrás eu brinco que eu tinha que defender muito a bola da gestão de terceiros. Para a gente vender um projeto, para conquistar um cliente, a gente ficava 2, 3 anos convencendo ele o quão importante era fazer a gestão de terceiros. Hoje em dia é outro mundo, entendeu? Hoje em dia, o estranho é a empresa não fazer gestão de terceiros. A empresa não tem um controle daquele risco envolvido na terceirização. Então, desses 15 anos para cá, mudou muito e o foco hoje em dia é muito mais direcionado para o risco, para o controle, para o gerenciamento dos funcionários. Legal. Rogerinho, nesse aspecto que o Bruno falou, qual é o nível de maturidade das empresas quando você vai conversar com elas? Elas já têm gestão de terceiro implantada? Ou elas vêm te chamar para você implantar? Como é que você está vendo isso? Bom, a gente ainda encontra um pouquinho de tudo no mercado. Né? A gente encontra empresas que ainda estão começando a olhar para isso, tem alguma atividade interna, manual, sem apoio tecnológico nenhum, individualizado por unidade de negócio, por planta, por fábrica, e você já tem empresas que já amadureceram um pouco mais nesse viés, mas de forma geral, o Bruno trouxe um relato histórico falando da experiência dele, né, de 15 anos, você tinha um movimento realmente mais difícil, porque era uma agenda que não entrava nas agendas estratégicas da companhia, e você vem tendo uma mudança importante desse assunto. Sem entrar no detalhe político, mas a mudança de filosofia de governo que a gente sofre no Brasil, ela ajuda ou atrapalha o movimento de gestão de terceiros. Então, um exemplo prático. Quando teve a última mudança de governo, a gente teve um aumento significativo no volume de denúncias de trabalho escravo. E aí, quando isso começou a explodir, começou a respingar em marcas muito importantes do nosso país, o que aconteceu? Gestão de terceiros entrou na hora na pauta do CFO, porque começou a ter um risco de imagem muito grande. Então, você tinha empresas que já tinham maturidade com esse assunto, estando em pautas de diretoria, com viés de ESG, de proteção dos colaboradores como um todo da companhia, não só os funcionários próprios, mas seus terceiros também, e com a evolução da postura de fiscalização, digamos assim, de alojamentos, e começou a ter um aumento muito grande de denúncias de trabalho escravo, exposição de marca super importante para as empresas, e esse assunto de gestão de terceiros, ele começou a ganhar uma relevância estratégica muito importante. Então, além de uma maturidade do mercado que vem se desenvolvendo, vem avançando, vem crescendo, a gente é concorrente, mas eu nos bastidores sempre comento, eles fazem alguns eventos para o setor que são muito importantes, porque ajudam a conscientizar, ajudam a trazer conhecimento para todo mundo, e nesses cenários, se você olhar para o próprio movimento do evento, há 3, 4 anos atrás não tinha evento. E agora tem um evento ainda verticalizado, que a Benhoff organiza, mas que para o setor é muito bom. Sim. Acaba ajudando todo mundo que participa, ajuda a minha empresa, ajuda as empresas que concorrem comigo. Promove a discussão e a importância disso. Amadurece o mercado. Né? A comunidade como um todo, né? O que a gente sempre defende. Existe um grupo muito grande aí de pessoas que se envolvem com gestão de terceiros que ainda não sabe fazer gestão de terceiros da melhor forma. Então a gente trabalha muito nessa linha, desenvolver pessoas, desenvolver o mercado como um todo. Não é porque é cliente nosso ou não é cliente nosso, é muito realmente o mercado e desenvolver as pessoas. Não, legal, eu acho que esse assunto é de extrema importância e inclusive eu recomendo para você, compradora e comprador que está assistindo, se você não tem ainda um processo de gestão de terceiros, um produto para isso dentro da sua empresa, uma solução, você tem que fazer, você tem que cuidar disso, porque senão os riscos e precedentes de problema que você vai ter, uma hora vai ser muito gigante, você não vai conseguir gerenciar. Pessoal, o Rogério falou sobre a questão de governo, né? A gente não vai entrar em partido, nada de discussão política, mas é importante saber que o governo ele sempre está colocando ali o dedo nesse sentido de dar a diretriz e o caminho para onde o país está andando. Pergunta, acho que é uma pergunta bem crítica, mas interfere na empregabilidade isso?
Por exemplo, se o governo muda algumas regras, o empreendedor ele passa a contratar mais ou menos, na visão de vocês? Sim, interfere. O próprio projeto de lei 2017, que foi aprovado pelo Temer na época, ele quebrou, na verdade, aquele limite do tipo de terceirização que poderia ser realizada. Então, hoje em dia, qualquer tipo de serviço pode ser terceirizado pela empresa, independente se é atividade fim ou meio. Então, isso foi uma grande virada de chave. E, na verdade, o que fez foi equiparar a condição, né, a lei do Brasil a outros países desenvolvidos já. Mas isso foi uma mudança grande e, sim, depois dessa mudança, vários tipos de serviços que não eram terceirizados passaram a ser. E um complemento nessa resposta, se a gente pegar agora o movimento que vem de reforma tributária, a tendência é que a gente veja um aumento significativo de terceirização de mão de obra. Porque o custo de folha de funcionários, ou seja, o funcionário próprio, ele não gera crédito nenhum, e o custo do serviço terceirizado gera crédito no novo modelo de reforma tributária. Então, existe uma tendência de aumento da terceirização de mão de obra. E aí faz muito sentido começar a olhar, quem não está ainda bem estruturado com isso, começar a olhar para esse assunto de gestão de terceiros, porque é uma tendência de mercado, uma vez que vai ter um impacto financeiro importante. Né? Sim. Isso liga dois radares aqui, na verdade são dois temas para o único radar, né? Falei errado aqui. Primeiro é o seguinte, o comprador hoje que contrata e é responsável por definir se aquilo vai ser feito dentro de casa ou fora, terceirizado. Galera, agora é breakdown na veia. Né? Não tem breakdown porque eu não consegui acesso ao custo do fornecedor. Should cost. Né? Vamos exercitar o que a gente aprendeu, para a gente entender se faz sentido contratar terceiros ou não. E vai fazer sentido conforme os principais protagonistas desse tema no Brasil estão trazendo aqui. Agora, legal, contratamos terceiros, terceirizamos? Tá, como é que cuida? Como é que governa? Né? Vou encher de gente trabalhando na minha empresa e não tenho um olhar para essa gestão. Concordam comigo nesses dois pontos? Tem uma ideia que eu falo, Douglas, que o custo do fornecedor não é aquele custo da proposta. É o custo da proposta mais o risco que ele vai deixar para você. Então, esse risco aí a gente tem que medir. Ele pode ser mais alto ou mais baixo, dependendo de quanto de gestão a gente faça diante do fornecedor. Se a gente conseguir fazer um acompanhamento mais direto, mais próximo do fornecedor e mensalmente fazer algum tipo de relatórios, indicadores, análise de risco, eu consigo reduzir bem aquele risco. Agora, se a gente não fizer o nosso acompanhamento, nosso monitoramento do fornecedor, aí com certeza esse custo sobe muito. O nosso serviço, eu costumo falar que ele é um grande termômetro até para a economia, porque eu sei qual é o meu cliente que está terceirizando mais ou menos, que está aumentando mais contratos ou menos. Ou seja, isso é um indicador de que a economia daquele setor ele está dando um ganho, porque ele está acelerando, ele está produzindo mais. Legal. E isso a gente traz para a operação. Como que a gente vai conseguir ter essa visão de risco diante de um crescimento de um volume de fornecedores, de contratos do nosso cliente? Eu também tenho que estar preparado para isso, para dar todo o suporte em relação ao risco. Muito bom, muito bom. Ainda na questão, nós vamos entrar depois se faz interno, se faz fora, nós vamos discutir muito isso, mas ainda na questão dica para o comprador aqui. Vocês que estão nesse mundo aí, vivendo isso há muito tempo, que dica que você dá hoje para o comprador que está assistindo a gente aqui, começar a avaliar essa questão? Como é que escolhe fornecedores? Quais são os principais direcionadores de contratação de um terceiro? Assim? Vocês conseguem listar alguns assim, importantes? Quer falar? Pode puxar aí. Tá. Bom, quando a gente fala da contratação de fornecedores, primeiro é importante ficar claro para todo mundo que está assistindo a gente a separação das atividades, né? Então, quando a gente fala de homologação de fornecedores, que você vai ter no mercado Gdanken, Cial, Lincana e outras plataformas que fazem isso, a gente está falando do dia anterior à contratação. E aí você vai ter uma preocupação de compliance, uma preocupação de politicamente exposto fornecedor, históricos de corrupção, saúde financeira desta empresa. Depois você tem o próprio processo concorrencial, que vai ter seus gatilhos de red flag ali importantes para o comprador estar avaliando e selecionando o fornecedor. E você tem o dia seguinte, eu contratei, agora eu preciso garantir que esse cara vai entrar na minha operação e vai estar trabalhando de forma adequada com as regulações, com as políticas internas de saúde e segurança dentro da minha estrutura. Então, quando a gente começa a falar de fornecedores, eu acho que tem um ponto que é super importante e que eu ainda acho que tem uma curva de amadurecimento do mercado para isso, que é dentro dos benchmarks que as empresas fazem, é muito comum, né? Eu sou uma indústria muito grande, converso com você que é uma outra indústria e pergunto, como é que é a empresa do Bruno? É boa, não é boa? O que é legal, o que não é legal? Mas
ainda tem um ponto que não entra nesse tipo de benchmark, que é, cara, como é que esse cara tá com a performance de saúde e segurança e da parte trabalhista? Exato. Esse cara entrega a documentação de forma adequada, eu vou ter problema com ele no dia seguinte porque ele é resistente a mandar a documentação, e quando ele não manda a documentação, eu tô em 2 riscos diferentes. Eu tô num risco de próprio processo trabalhista que o terceiro pode mover contra ele, o funcionário dele, né, pode mover contra ele e me atrelar como contratante, assim como existe portaria da Receita Federal que eu tenho que ter em minha posse aquela documentação. Então, quando o cara não entrega, ele está me expondo a um risco de um processo eu não ter argumentos de defesa e está me expondo a um risco perante a Receita Federal. Então, existe um processo que deveria, na visão de gestão de terceiros, na minha visão aqui falando de gestão de terceiros, deveria ser colocado nesses benchmarks, deveria entender esse comportamento no esse dia é o ponto, seguinte. porque assim, ó, por exemplo, vamos supor, estou aqui, eu, comprador, comprando de um fornecedor que é um prestador de serviço que vai alocar 200 pessoas ali para mim. Legal. No momento antes que você falou, né? Enquanto eu estou avaliando, faço uma RFI, o que eu olho do cara ali? Saúde financeira, documentação, certidões. Eu olho certidões, beleza. Informação. Carimbo verde ali, contratei o cara. Mas eu não sei ainda se ele vai performar enquanto gestor de terceiros ali. Enquanto gerenciador de terceiros. Porque o gestor sou eu que tenho que cuidar disso. Existe alguma forma de eu saber antes se o cara é bom naquilo? Benchmark, né? Você Existe. falou. Né? Exemplo, quando você faz a RFI, você pergunta para ele informações. Então, você pergunta, por exemplo, faturamento, número de funcionários, em que lugares ele tem operação, se ele tem clientes próximos da sua região, dentro do seu setor. Você faz uma investigação. Poderiam colocar perguntas simples. Cara, nos últimos 5 anos, quantos acidentes de trabalho você teve na sua operação? Legal. As pessoas estavam todas treinadas? Porque imagina, você contratou alguém para subir aqui, usando aqui o podcast, alguém que veio mexer nessa televisão, o cara toma um choque e se machuca, se acidenta. Uhum. Imagina que esse cara não estava treinado, não estava apto para mexer com eletricidade, não tinha nenhuma preparação. Uhum. Olha o problema que está todo mundo inserido. Sim. Simplesmente porque o cara foi fazer uma atividade que ele não estava preparado. Uhum. E aí, esse problema não é só o acidente. A legislação obriga que tenha NR, que tenha treinamento específico. Sim. E aí, isso vai gerando desdobramento para todo mundo. Então, uma simples pergunta numa RFI de como é a performance de entrega de documentos desse cara. E no benchmark ou na RFI você perguntar históricos de acidentes, se as pessoas estavam todas treinadas ou não. Legal. Já seria um indicador importante. E até qual a estrutura que o fornecedor tem para disponibilizar a documentação, né? Porque muitos fornecedores até têm a informação e a documentação, mas não disponibiliza, não dá atenção ao assunto. Então, na hora do RFI, eu consigo consultar ele em relação a isso. E se o cara, você consegue, Bruno, pegando esse gancho do Rogério, é possível checar se é verdade ali que o cara está dizendo? Assim, sim, é possível. Como é que olha essa questão de atestar a documentação mesmo? Tem 2 formas. O primeiro é realmente fazendo alguma auditoria presencial no local, entrevistando aquele fornecedor e observando as condições dele de trabalho. E segundo, levantando histórico. Então é possível levantar histórico. Hoje em dia, se a gente pega aí os principais players de fornecedores, você consegue levantar em relação a outros clientes como é que ele estava trabalhando. E a gente poderia usar essa informação. Mas ainda nesse sentido de implantação, tem 2 coisas que eu gosto muito, tá? Primeiro, dor. Onde é que está doendo? Qual o tipo de risco que a contratante quer monitorar? Uhum. Porque eu tenho um cliente que chega pra gente querendo fazer tudo de uma vez só. Até de acordo com o setor que ela tá, né? Que nem o Rogério falou. Se o cara vai mexer com elétrica, é uma coisa. Se o cara vai subir em um andaime de obra, é outra coisa, né? Tô falando com um cliente, por exemplo, de shopping. Uhum. Poucos fornecedores vão trabalhar em altura com eletricidade. Agora, se estou falando de uma construção civil, a grande maioria dos fornecedores vão estar ali envolvido naquele risco de acidente. Uhum. Então, a primeira coisa é essa. Onde é que dói? Quais são os riscos que a gente quer monitorar, que a gente quer acompanhar? Uhum. E aí vale a pena naquele que grita mais, naquele que dói mais. E segundo por onde começar? Onde que a gente tem que trabalhar? Porque ainda existem empresas que querem cobrar tudo para todo mundo. Uhum. E cobrar tudo para todo mundo é burocracia. Sim. Na hora que eu defino lá, a relação de escopo é essa para todo fornecedor que entra aqui. Boa. Caramba, isso trava tanto, né, Rogério? Porque a gente diz, mas o fornecedor não precisa passar por isso. Mas é regra, tá aqui. Legal. Mas não tô olhando para o risco realmente que aquele fornecedor pode trazer. Boa. E pegando só um gancho desse ponto que o Bruno trouxe de exemplo, indo ainda nesse exemplo que eu estava explorando do eletricista com a NR10. Uhum. Não é... Em um contrato, você falou do andaime agora. O andaime trabalha em altura. Uhum. Né? Você vai ter uma NR específica para isso. Não é 100% do fornecedor que vai subir no andaime. Isso. Então, às vezes, eu vou fazer uma obra que vai ter um andaime.
Então eu vou ter 3 funcionários meus que vão subir. Esses 3 precisam da SNR específica para trabalhar em altura. O restante dos 50 caras que eu vou pôr na operação não precisam. Outra pegada. Então, se não tiver muito bem calibrado, o Bruno trouxe a visão do fornecedor, mas eu estou trazendo do CPF que elas se juntam ali no final do dia. Se não tiver muito bem calibrado o que eu vou cobrar, de quem eu vou cobrar, isso gera 2 problemas. Primeiro, se eu sou o gestor, eu estou olhando um dashboard poluído, porque eu vou cobrar da tua empresa uma documentação que não precisa ser entregue. E o segundo, que eu sempre brinco com os clientes, eu converso que o fornecedor ele não tá disposto a mandar essa documentação, não é algo que ele faz de boa vontade, é algo que ele faz porque tem uma cobrança, tem um processo de regulação e controle. Legal. E aí se eu dou espaço para ele poder falar, olha, eu não mando a documentação porque você está me cobrando errado, tá? Mas você tinha 50 documentações a entregar, eu estou te cobrando 2 errado, ele já pega e cria uma objeção. E essa objeção é a suficiente para que ele comece a dificultar a entrega documental. Então, que aí entra um pouco do que o Bruno falou, qual a estrutura que ele tem. Imagina business, tá? Para o fornecedor é custo mandar documentação para o cliente. Porque ele tem que ter alguém que vai separar documentos, porque tem documentos de CPF, documentos de CNPJ que ele tem que enviar. Então, para ele é custo fazer isso. E aí, quando você começa a ter documentação errada, o custo aumenta. E aí vira bengala ao mesmo tempo para ele não entregar. Sim. Vocês resolveram, então, o meu problema na contratação. Já sei o que pôr na RFI. Legal. Agora, vamos falar da parte do dia seguinte. Contratei lá a empresa e aí... vou contar com vocês, com a empresa de vocês, para fazer o gerenciamento. Né? Como é que funciona essa questão de saber se entregou ou não, checar se o documento é válido ou não? Outra coisa, tem dados ali de pessoas, de CPF, etc. Tem a LGPD em cima disso tudo. Né? Sim. Como é que é o acompanhamento? Porque o que acontece? Eu, comprador, não vou conseguir ficar acompanhando isso depois, porque eu já estou comprando outras coisas aqui, ó. E aí tá rolando o meu negócio ali, meu serviço, meu trabalho. E eu preciso também retroalimentar a performance desse cara aqui, para saber se eu vou comprar dele de novo ou não. Né? Então, como que é essa gestão depois, dentro do que vocês conhecem desse tema? Você falou muita coisa aí, tá? Vamos tentar fatiar aí, que esse foi do começo até o final lá do comprador. Ó, no começo, Douglas, aquilo que eu falei, a gente tem que entender qual tipo de fornecedor que a gente vai monitorar e qual tipo de controle que vai ser feito. E aí, dependendo do tipo de serviço que ser prestado, ele pode entrar em 3 módulos, pode entrar só no módulo trabalhista, ou só no módulo de segurança do trabalho, enfim, vai encaixar ele ali. A gente tem que capacitar esse fornecedor para que ele tenha acesso à plataforma, qualquer um que seja de mercado e fluxo. Documentação, normalmente, ele sabe ou deveria saber, porque a documentação é legal. A gente aqui nunca inventa um documento, a gente nunca cria um documento, nem o nosso cliente. É uma documentação legal que qualquer empresa no Brasil deveria ter. Então, tem esse ponto. Aí passa pelo processo, o processo hoje em dia sempre tem IA envolvida, então aqui toda empresa não, as melhores empresas hoje em dia têm IA envolvida na operação, seja na questão trabalhista, segurança do trabalho, financeira, então parte da análise é analisada por IA, só que a gente sabe que a IA não consegue responder ainda tudo que o humano faz, então dependendo do documento ele ainda passa por análise complementar do humano. Mas a parte que eu acho melhor é essa parte do comprador que você falou, o comprador tem um monte de processo envolvido. Não é o foco dele entrar lá dentro do processo e entender qual tipo de pendência, qual documento mais crítico. Ele não consegue normalmente ter essa visão. Mas ele tem que ter uma visão básica do tipo, tá melhorando ou tá piorando? Ele tá evoluindo ou ele não está evoluindo? Eu, por exemplo, ontem eu estava comentando no bench que a gente fez e que me incomoda o comprador que está chamando para a concorrência os fornecedores que estão com risco alto na gestão de terceiros. Então, isso é totalmente contraditório, porque de um lado a gente está aqui gritando, tentando engajar o fornecedor para que ele consiga reduzir o risco. Sim, por isso que isso tem que voltar na avaliação, né? Senão, às vezes ele chamou porque ele nem sabe se o cara está com risco ou não. Não sabe. E aí tem um BI, informações simples hoje em dia, isso é fácil ter. Você vai lá com o BI e você consegue. Quais são os fornecedores mais críticos? Antes de eu convidar para uma nova concorrência, eu verifico como é que está o status dele. E isso vai ser importante, porque ali a gente vai conseguir trazer mais segurança no processo e mais engajamento do fornecedor, porque o fornecedor, a cabeça dele para que eu vou dar atenção a isso e continua surgindo novas oportunidades, novas concorrências? Aí tudo isso vai enfraquecendo. Legal, bacana. E pegando um gancho disso também, falando um pouquinho da experiência do comprador, né, dessa jornada que você falou que ele olha várias coisas. Um dos benefícios desse tipo de solução que a gente tem, que a Benhoff tem e outras empresas de mercado têm também, é que a primeira coisa vai entrar uma plataforma. Primeira coisa. Por quê? Porque tem muita gente ainda fazendo por e-mail.
Cara, imagina você ter 20 mil terceiros, tá recebendo e-mail com documentação anexada. Esquece. Vai ser um trabalho hercúleo para gerar um valor muito pequeno, porque o cara não vai conseguir ter tempo de olhar, organizar, saber de quem cobrar, o que cobrar. Até pela LGPD não pode mais, né? Você puxou a LGPD, pela LGPD a gente não pode receber mais documento por e-mail. Porque isso qualquer um pode compartilhar depois, você não consegue rastrear isso. Sim. Perfeito. E então eu acho que a primeira vantagem que tem dentro dessa conversa para o comprador é, cara, eu estou trazendo primeiro uma solução que vai, a nível de tecnologia, me dar visão. Porque lá no final do processo, ele vai ter o IQF, né, o índice de qualidade do fornecedor, para dizer, olha, esse fornecedor é bom, esse fornecedor não é bom, esse pode me atender, não pode atender, que vai chegar no ponto que o Bruno está colocando. Se eu tenho visibilidade de maneira gerencial, se aquele fornecedor está adequado com essa parte documental ou não, eu consigo incluir isso como um critério do meu IQF e consigo dizer se ele está apto para me atender ou não por conta disso. Agora, se eu tenho dificuldade de ter isso de forma gerencial, eu começo a ter problemas. E aí entra o que esse nosso setor oferta, que não é só o software, ele entra com a parte consultiva. Por quê? Porque tira tempo das pessoas. As pessoas não precisam se preocupar com o tempo, elas precisam se preocupar com a informação gerencial. Sim. Porque essa informação é que vai gerar valor para o negócio. E não com a estrutura operacional para gerar aquilo, né? Sim, então, assim, do meu ponto de vista de compras, o comprador ele não consegue ser um especialista em GRT. Correto? Ele é um cara que pode, como o Bruno falou, conhecer ali, pode até conhecer bem, pode saber do risco, pode saber do que tem de documento que precisa chegar ou não, qual a periodicidade desse documento. Baseado no setor que ele trabalha, ele pode sim saber quais são os riscos. Até aí, beleza. Até aí o comprador vai. Mas a partir disso, né, que é o que o Rogério falou, controlar, saber se está enviando certo ou não, e tomar decisão em cima disso, né? Porque isso tem que retroalimentar a avaliação do fornecedor. E também entra um aspecto que a gente não falou até agora, que é a questão da redução de custo no processo como um todo. Né? Porque se você tem processo operacional na gestão de terceiro, cara, são pessoas trabalhando errado. Se você não controla ali, você tem que fazer retrabalho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, antes da gente falar sobre fazer interno ou fora, que eu sei que você também está esperando, comprador, mas aguenta aí, nós vamos chegar nesse ponto aí. Vamos falar de custo, gente? Onde é que vocês conseguem reduzir custo e trazer valor para o negócio nessa questão financeira? Quer começar, Pastor? Puxei. Legal. Bom, eu acho que tem dois aspectos de custos aqui bastante importantes nesse tipo de trabalho, tá? Sem entrar na discussão de equipes, o quanto dá para reduzir, que é uma outra alavanca de custos. Mas eu acho que tem um primeiro sobre proteção da própria empresa, riscos de imagem, que você consegue quantificar financeiramente, que é uma entrega direta desse tipo de operação. Então, eu vou garantir que vai reduzir o volume de processos trabalhistas, ou se acontecer processo trabalhista, eu vou estar adequado com toda a parte documental, com toda a parte de pagamentos, de forma adequada, isso aconteceu, de maneira que a empresa tenha condições muito melhor de ter argumentos de defesa. Então, você tem um impacto direto sobre isso, que é o ganho, digamos assim, de uma gestão de terceiros no primeiro momento. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu acho que, e aí entra IA, entra plataforma, por quê? Porque as informações que estão na gestão de terceiros são extremamente ricas para falar de redução de custos. Vou dar um exemplo. Imagina que a gente está olhando para uma planta industrial que tem 2.000 terceiros trabalhando nela, espalhados esses 2.000 terceiros em 100 empresas. Eu, quando vou olhar para o refeitório, para fazer um estudo de colocar um refeitório nessa indústria e tudo mais, eu olho para os funcionários próprios. Agora, na gestão de terceiros, está lá, vale-refeição de todo mundo sendo verificado todo mês. Então, se você pegar o dado que está lá sendo verificado, está pago, não está pago, está ok, não está ok, você consegue somar o custo total de vale-refeição dos seus terceiros e falar assim, olha, nesta indústria se gasta R$2 milhões por mês de vale-refeição. Se você colocasse um refeitório a R$15 o prato, você pagaria 1.600. Você tem 400 mil por mês, você tem 5 milhões no ano, 4.800. E isso, a gestão de terceiros começa a possibilitar uma série de dados inteligentes para otimizar custos que uma gestão não tecnológica, uma gestão que por e-mail equivocada e assim por diante, ela não consegue, porque aí o foco fica 100% no compliance. Olha, ticou, não ticou, nem no compliance, quando está por fora, está em e-mail. Mas quando a gestão ela
não está olhando para essas oportunidades. Esse é um exemplo, existem vários outros. Né? E o comprador ele pode começar a se beneficiar porque a gestão de terceiros tem informações muito relevantes dos seus terceiros. Eu adorei esse exemplo que você deu, porque aí começa a entrar também num nível até acima do saving, que é a entrega de valor para o negócio. Né? Que nem você falou do restaurante. Pô, legal, posso reduzir custo aqui. Mas se eu mexer na alimentação de uma planta, o que vai acontecer? Pode gerar problema com as pessoas, pode gerar insatisfação, pode gerar... E aí você tem que trazer o quê? Outros stakeholders, RH, diretoria, para ter uma discussão dessa. É aí que vai o papel estratégico do compras. Gostei desse exemplo, achei legal. Brunão, quero dinheiro aí, meu. Como é que traz? Boa. Eu concordo muito com o que o Rogério trouxe também. É a ideia ali básica do redução do processo trabalhista, redução de fornecedor falindo, redução de dinheiro que eu costumo perder, primeira coisa. Usar os dados de maneira mais estratégica. Então, seja nesse exemplo, seja até de informações de cruzamento, o quanto que o fornecedor disse que ia ter de custo e quanto que realmente ele está tendo. Então, isso daí é super importante para a gente conseguir puxar, economizar mais também. E uma coisa que eu acho importante, que é a questão da reputação, que às vezes uma reputação pode até falir uma empresa. Uhum. A gente vê casos aí de empresas que tiveram uma dificuldade gigante por causa daquela reputação que foi denegrida e dificilmente volta a conquistar o mercado. Então, tem ainda essa parte que a gente não consegue nem medir. Então, eu gosto de usar os dados para o básico da gestão de terceiros, que é essa questão de redução de processos, redução de acidentes, redução de valores desembolsados, mas também de informação até mais estratégica. E aí fica uma provocação, né? Que eu sempre faço para as empresas. Se você já tem a tua área de gestão de terceiros, o quanto de processo trabalhista você já sentiu de redução? Uhum. Porque eu falei com empresas que falam, eu tenho a gestão de terceiros aqui há 2, 3 anos e ainda não reduzi nada. Tá estranho. Entendeu? Algo do jeito que está sendo feito precisa ser revisto. Então, a gente precisa, de fato, alcançar a redução do processo trabalhista. Legal. E aí fica, então, acho que um entregável dessas duas falas, que é assim, comprador, não espera dar um problema para você pôr a GRT para sua empresa, porque se você consegue fazer isso de forma preventiva, você vai conseguir, sim, usar menos recurso lá no seu jurídico, usar menos recurso lá no seu RH, usar menos recurso, né? Muito bom. Bom, chegou a hora... Rapidinho, esse até é um pedido meu antigo, tá? Mas historicamente, acho que, não vou dizer 100%, mas 95% dos clientes que a gente assume, eles procuram a gente na dor. Então é porque tem alguma dor, alguém faliu, algum funcionário faleceu, algum acidente, alguma coisa. Então isso é algo que a gente tenta trabalhar como mudança de cultura realmente, entendeu? Sim. E traz essa visão. E deixa eu puxar um ponto dessa fala, linkando com a questão dos custos. Quando os compradores começarem a entender a oportunidade de otimização de custos que ele tem a partir das informações que estão na gestão de terceiros, eles começam a olhar isso como um gatilho que melhora o resultado deles, que saving é algo que é cobrado em todas as empresas, né? Umas mais fortes, outras menos agressivas, mas isso é meio que o default da vida de todo comprador. Então, quando ele começa a entender que a gestão de terceiros é base para ele criar show de cost. Eu não faço ideia quantas pessoas tem naquela operação. Eu não faço... Hoje, na mobilização, dá para você falar de equipamentos, inclusive, fala saúde e segurança em equipamentos. Então, você consegue, através da gestão de terceiros, ter salário, cargo, benefícios pagos, equipamentos que estão ali dentro, dependendo do nível de informação que você pede, inclusive a nota fiscal do equipamento com o valor que ele está sendo colocado, veículos. Então, você consegue, sem falar com o fornecedor, sem conhecer nada da categoria, pegar e construir um show de cost e falar assim, olha, o custo é X. Eu estou pagando X mais 3, significa que a minha ZOPA, para a minha zona de possível acordo ali no que eu vou negociar, é 3, porque o custo é X e eu pago X mais 3. Então, eu montei as boas práticas de negociação através de informação que está na gestão de terceiros. Mas o foco dessa área, por muitos anos, foi o compliance, que é importante, e é o foco original dessa vertical. Sim. Mas ela é um gatilho muito estratégico, se souber usar os dados, como o Bruno colocou, dentro dessa operação. Então, quando o comprador começar a entender que a gestão de terceiros não só protege a empresa com imagem, com riscos jurídicos, mas ele também é literalmente ele entrega valor de forma direta, eu acho que a gente vai ter uma facilidade de sair da dor ali do... Sim, eu atribuo isso que você falou, Rogério, e achei extremamente importante quem é o stakeholder que vai ser o
o contratante do gestor da gestão de terceiros, né? Se você vai vender gestão de terceiros para uma área de recursos humanos, você tem que colocar elementos que ele entenda que é importante. Ah, não, é meu CFO que vai comprar isso, é meu CPO que vai comprar isso. Então você tem que levar elementos mais estratégicos para que ele possa aprovar isso. Então tá aí, ó, anota aí, comprador, compradora, e vamos para frente. Chegou a hora, senhores. Chegou a hora tão esperada desse programa. Fazer em casa ou fazer ou contratar fora? Vamos começar. Quem quer começar aí? Para o ímpar aí. Vai lá, eu posso puxar. Brunão, e aí? Faço em casa ou contrato a Bernhoff ou contrato a Atlas Inovações? Como é que é? Cara, pra gente seria mais fácil dizer fazer com consultoria logo, né? Que aí a gente já contrata a gente e aí a gente resolve. Mas eu acho que tem que ser feita uma análise muito boa, Douglas, sobre pessoas. Eu acho que se o cliente tiver um time interno que realmente entenda de que ele está fazendo, com alguma tecnologia que consiga gerir aquelas informações, pode até dar certo. Porém, você vai ficar refém, porque se aquela pessoa que está ali sai, é difícil você encontrar uma outra pessoa no mercado com aquele conhecimento que consiga repor. Entendi. Quando você contrata consultoria, primeiro, a gente vive disso. Então, a gente está toda hora querendo entregar o melhor para o cliente, entregar mais tecnologia, entregar mais consultoria. Então, isso é um ponto bom. E segundo, que a gente tem um time grande. Então, se uma pessoa do meu time sai, é uma pena, mas tem outras pessoas que conseguem atender aquela demanda. Não para, não sofre. Uhum. E aí tem outro ponto também. Muitas vezes tem momentos no cliente que a demanda cresce muito, que a demanda explode. Tipo, uma parada de fábrica. Uhum. Em 5 dias entram 3 mil pessoas. Atender uma demanda como essa é um desafio para você fazer internamente. Porque onde é que você vai encontrar pessoas que consigam entender daquela documentação e sistema? Não dá. Quando você tem uma consultoria, a gente consegue se organizar para atender aquela demanda mais fácil. Então, não é fácil fazer parada de fábrica, sempre é um desafio, né? Aquela semana caótica, mas flui. Então, eu acho que esses, para mim, são os principais pontos. É pessoas, tecnologias e demanda que pode ficar. E o risco de se fazer internamente é grande. Boa, nós vamos voltar ainda aí, aguenta aí. E aí, concorda ou não? Eu concordo. Deixa eu puxar um ponto aqui do que o Bruno estava colocando, que pode fazer bastante sentido para ajudar quem está olhando a decisão para onde vai. Uhum. Né? Quando você pega uma fábrica que tem uma grande parada que o Bruno citou, como é que é a rotina desse cara? Esse cara tem serviços contínuos, ele tem limpeza, tem manutenção, tem segurança, que vai lá todo dia na fábrica trabalhar. E ele tem o cara que vai só para GP, só para grande parada, ele trabalha e vai embora. Aí você começa com legislação. Esse cara que é contínuo, convenção coletiva de trabalho, local de prestação de serviço, ou seja, a fábrica, onde é que ela está, é aquela regra que eu sigo. O cara que vai para GP trabalhar 15 dias e vai embora, convenção coletiva que esse cara tem que seguir, do fornecedor, da matriz desse fornecedor. E aí você já começa a ter uma sopa de confusão jurídica no nosso país. Por quê? Seu time, no momento que tem esses serviços eventuais, a grande parada é um exemplo, mas qualquer outro serviço pontual, que o cara vai, trabalha e vai embora, não fique de forma contínua, ele segue a convenção do local de matriz da companhia dele. E aí quando isso acontece, a tua área interna tem que ser capaz de falar assim, olha, para o Douglas, eu tenho que seguir esta convenção coletiva aqui. Para o Bruno, para a empresa do Bruno, eu tenho que seguir essa outra convenção coletiva aqui. E aí o cara começa a ter uma complexidade muito grande, porque isso muda. Porque a convenção pode gerar um acordo específico depois, que vai ter regras diferenciadas, ela vai ser atualizada uma vez por ano, e isso só na convenção, não estou nem entrando no FGTS, que era CFIP, agora é FGTS digital, as mudanças que estão sofrendo de documentação. Então existe uma complexidade, além dessa que o Bruno colocou de volumetria, que é real, existe uma complexidade documental, porque o documento muda. Uhum. Muda a forma de analisar, muda o regramento, muda as obrigações documentais, e aí para você ter um time interno se mantendo atualizado disso, ele tem que ter um esforço, ele precisa de um pouco de tempo para poder estar estudando também, e não só operacionalizando. E na consultoria, nas empresas de tecnologia desse setor, você já tem essas áreas montadas que fazem esse tipo de acompanhamento. Então eu acho que isso acaba ajudando muito nesse processo também. E tem uma ideia que eu defendo muito, gente, que é o time do cliente, para mim, ele tem que ser muito mais estratégico. Análise da documentação é operacional, é trabalhoso, sim, é pesado, sim, entendeu? Aí muitas vezes ele fica ali atrás do computador analisando a documentação e não fica no campo. Sim. Ele não sabe se aquele EPI realmente que o funcionário recebeu, ele está usando ou não.
Ele não sabe, ele não conversa com o funcionário para saber riscos que eu não consigo identificar na documentação. Então, para mim, esse ponto é atuar como estratégico, entendeu? E vocês embarcaram muito a IA, né? Vocês acabaram de Sim. falar isso, né? A inteligência artificial hoje, ela tá embarcada nas soluções que vocês oferecem, justamente para esse tipo de trabalho massa de volumetria grande, correto? Sim. Perfeito. Senhores, nessa linha ainda de contratar consultoria, tá convencido, tá? Vou contratar. Você também, comprador, compradora. Só que assim, ó, não existe uma requisição para contratar gestão de terceiro, certo? Eu não vou chegar lá, assim, por exemplo, cheguei lá, tô comprando, vem uma requisição, ó, comprar aqui um serviço, comprar um material, comprar... Não vai vir uma requisição. Como é que começa isso? Como é que o comprador que está assistindo bate lá na porta do chefe dele, ou do RH, ou do CFO, ou de sei lá de quem for, e fala, pessoal, vamos implantar uma gestão de... Como é que nasce isso? Pela experiência de vocês, tá? Pela experiência de vocês. Vamos começar agora aqui no Rogério. Eu acho que uma das falas, o Bruno pontuou um pouquinho já disso. Na grande maioria dos casos, não assina dor. Se acidentou alguém, faleceu alguém dentro da operação e foram verificar e essa pessoa não tinha... Mas vamos no viés estratégico. O cara quer chegar, ele quer entregar valor, tá? Ele quer entregar um valor, quer falar, olha, quero fazer diferente. Como é que começa isso, cara? Legal. Se o foco for estratégico, ele querer mostrar valores adicionais, não tem a dor ainda motivando aquele movimento, eu acho que ele começar por uma estrutura de cruzamento de dados e começar a mostrar valor interno disso, e isso dá para fazer com POC, dá para fazer com um piloto. Pode ser construído. Ele começar a mostrar valor daquilo, um exemplo, pega uma unidade pequenininha dele e começa a fazer a gestão documental ali por 30 dias. Isso o mercado faz por esforço comercial, para o cara entender o valor disso. E aí ele vai olhar isso e vai falar, puta, olha como eu estou exposto, primeiro juridicamente. Então eu tenho X fornecedores não conformes, eu tenho Y pessoas não aptas dentro de um regramento mínimo. Ou, dentro dessa documentação, olha aqui um cruzamento do que o comprador, se for uma empresa que tem um pouquinho mais de histórico, o que o comprador fez no cost breakdown dele versus o que a operação está executando. Então, no cost breakdown tinha 80 pessoas, a operação está executando com 73. Cara, esse cara, por mais que gerencie serviço, ninguém gerencia headcount, esse cara tem um espaço aqui de redução de custos quando for falar de dissídio, quando for falar de reajuste, quando for rebidar, quando for discutir hora extra. Ele consegue economizar em todas essas linhas. Então ele consegue, tanto por um aspecto legal, jurídico, mostrar a exposição da companhia, quanto ele consegue já mostrar cases de saving efetivo. E aí ele mostra como aquilo pode ser um impulsionador por esses dois parâmetros distintos para ajudar a companhia dele. Né? E aí ele consegue criar um case robusto. Boa. Eu até acho que um ponto principal aí é definir escopo também no início, né? Muitas empresas não sabem o que pedir, entendeu? Tipo, eu vou pedir uma proposta para Atlas, para Benhoff, qual é o escopo? Eu acho que isso também pode ser muito mais aberto. A gente tem experiência dessa informação. Primeiro, o cliente pode fazer benchmark com o mercado, então ele pode conhecer várias empresas, isso é bom. Segundo, pode ouvir a consultoria, montar um escopo ali com a consultoria, porque a partir daqui a gente vai conseguir direcionar mais para o que já funciona em outras empresas, a gente consegue direcionar para eles, entendeu? Então isso vai ser bom, que isso vai gerar mais flexibilidade e realmente vai trabalhar em cima do que gera risco. Eu gosto muito de fazer também a ideia de entender qual o risco em relação até ao processo trabalhista. Então, quais são os processos trabalhistas que você vem recebendo em relação ao fornecedor? Eles pedem o quê? Porque tem cliente que eu vejo que ele pede lá, eu quero controlar vale alimentação e vale transporte, mas nunca teve um processo trabalhista sequer ou denúncia de falta de pagamento de vale transporte e alimentação. Faz sentido realmente? Então você precisa entender aonde é que dói, quais são os principais riscos para direcionar o trabalho preventivo. Porque aqui não é para fazer burocracia, não é cobrar documento por cobrar. É realmente cobrar documentação que vai reduzir algum risco envolvido na operação. Boa, maravilha. Um brinde aqui à gestão de terceiros. Queria agradecer a coragem de vocês de sentar aqui nessa mesa do Café com o Comprador, empresas concorrentes, mas que se respeitam e com certeza um incentivo ou outro aí no crescimento do mercado. Então, estou honrado de ter vocês aqui na minha frente, estou muito feliz de vocês terem aceitado esse convite. Vou abrir para vocês fazerem as considerações finais, se quiser olhar para essa câmera aqui e deixar aquele recadinho maroto aí para a comunidade Café com o Comprador. Bruno Santos, da Benhoff, Rogério Cantarino, da Atlas Inovações, gratidão, palavra de vocês aí. Vou começar aqui?
Boa. Primeiro, obrigado, Douglas. Obrigado, Rogério, pela oportunidade. Gente, aqui realmente a ideia é trazer conteúdo para vocês e mostrar o quão importante é vocês fazerem a gestão de terceiros. O nosso foco é que a gente acredita muito na ideia da segurança à vida, proteger riscos, trazer mais segurança para a empresa contratante e fornecedor. No final, tudo isso daqui é uma grande consultoria também para o próprio fornecedor, porque a gente está orientando ele o que fazer e como corrigir o que está errado. No final, se a gente conseguir encaixar isso para o fornecedor, ele vai estar bem engajado com todo o propósito e a contratante vai ter muito mais segurança. Sem deixar de falar, claro, o quanto que a gente está protegendo vidas, o quanto que a gente está gerando segurança para aquele funcionário que está lá na operação e que precisa ter essa rotina muito mais segura no dia a dia. Então, se você quiser contar aí com a Benhoff, vai ser um prazer te conhecer mais, pode contar com a gente. Bom, primeiro, parabenizar novamente o Café pela iniciativa, acho um movimento super interessante e bom para o mercado, colocar concorrentes. As empresas concorrem, mas não são inimigas, né? A gente é competidor, a gente gosta ali de chegar na bola todo mundo, às vezes o pé bate um pouquinho torto, mas é do futebol, não pode ir no joelho. Então, essa sinergia de colocar as empresas juntas é muito importante, é bom para o mercado, a gente está num mercado que está em crescimento, que tem ainda uma galera em formação nesse mercado, já tem uma galera bastante experiente, mas tem muita gente em formação, então é super importante esses movimentos de poder conversar, poder trocar, poder trazer uma visão diferente. Do lado da Atlas, a gente é uma empresa que está muito focada no cruzamento dos dados, gerando valores novos para os compradores, gerando oportunidades de otimização, então processos que já existem ou processos que podem ser melhorados para poder falar de otimização, embarcando tecnologia junto, óbvio, tem todo o principal de cada produto, então quando eu falo de gestão de terceiros, é essa proteção da vida, é garantir que você está trabalhando de forma adequada, não está se expondo a riscos de maneira desnecessária, mas ao mesmo tempo é gerando valores novos, gerando novos gatilhos que a companhia vai olhar para aquela área e vai falar, essa área tem valor para a gente, ela está trazendo resultados que a gente não esperava e isso vai acabar alavancando a carreira de todo mundo e vai alavancar a própria gestão de terceiros em conjunto. Então, obrigado, Douglas, obrigado, Bruno, e foi um prazer, comprador, estar aqui com vocês. Especial. Senhoras e senhores, tivemos aqui uma aula de gestão de terceiros, mais uma vez aqui, Bruno, da Benhoff, e Rogério, da Atlas Inovações, os grandes protagonistas de gestão de terceiros do Brasil, tá bom? Obrigado, vejo você no próximo episódio do Café com o Computador. Valeu, obrigado. Show. Tchau.